when it's done. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh. Walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Uma boa tarde, quero te convidar a ficar em pé aí no seu lugar para que juntos nós possamos adorar ao Senhor nessa tarde. Os céus e o firmamento declaram quem tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo tempo declaro que fizestes e ainda farás. Venham, cantem todos os povos que tem fôlego, louve ao Senhor. Venham, cantem todos os povos que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, ao Senhor, o nosso Deus, todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia, ao Senhor, o nosso Deus, todo-poderoso, todo-poderoso. Os céus
louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós que nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahweh. exaltamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar.
Será que se eu pular daqui essa rede me segura? Para de inventar moda, Salomão, que a gente tá começando mais um. One News. Café, investimento e negócios. Isso só pode significar uma coisa: o Café com Negócio está chegando e vai ser dia 15 de novembro aqui na PIB. Isso aí, sábado que vem eu te convido, jovem empreendedor, jovem quebrado, a vir aqui e assistir um cara super legal falar sobre dinheiro e como usá-lo para a glória de Deus. A gente te espera lá, hein? Nessa quinta-feira nós teremos a Conferência Convocação 2025, que é a conferência acadêmica. Isso aí, lá na CCC, Comunidade Cristã de Curitiba, não fica de fora desse mover. A gente te espera lá. Novidade? Não, mas tenho certeza que tem gente que ainda não se inscreveu. Exatamente, corre se inscrever. A conferência We Are One tá chegando e nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026 a gente vai ver os melhores dias do ano aqui como Juventude One. Isso aí, corre porque tá acabando os últimos dias do primeiro lote. Então, quer pagar barato? Paga agora. Corre Pelo amor lá. de Deus. Vai fazer a tua inscrição. Vai, vai! Aí tem que falar que... Você tá chorando, Salomão? Não, é a rinite que já tá atacando. Porque dia 15 e 16 de novembro a gente vai ter um impacto social. Aí fala aí. A gente vai ter o impacto do Boa Obra, dia 15 e 16 de novembro, e você não pode ficar de fora. A gente vai reformar algumas salas lá da PIB do campus Almirante Tamandaré, e a gente quer muito contar com você lá, então a sua presença é mais do que importante. Corre lá se inscrever e vem servir com a gente. Usa máscara. E nesse clima urbano a gente encerra mais um One News. Exatamente. A gente quer dizer que se você esqueceu de algum link, alguma informação, ou se você quer realmente acompanhar mais o nosso ministério, a gente tem um Instagram que se chama @OneMinistério, e lá você pode ter acesso a tudo que a gente falou aqui. É isso aí. Lembra de ser grato por tudo que Deus já tá fazendo, mas ter expectativa pelo que Ele ainda vai fazer. E não esquece que a nossa oração é para que todos sejam um. Até semana que vem. Todos os anos, a Abasc realiza a nossa campanha de Natal da PIB com a nossa comunidade e esse ano não podia ser diferente. A partir desse sábado e domingo, você pode pegar o seu cartão que tem um desenho representando uma das nossas crianças assistidas pelos nossos projetos. Você vai levar para sua casa, comprar um brinquedo novo e fixar o mesmo cartão na frente do pacote de presente. Feito isso, entregue até dia 30 de novembro na recepção da Primeira Igreja Batista. E prontinho! Assim, nossas crianças vão sentir de perto o amor e o acolhimento de Jesus e vão ver aquilo que Ele tem feito por meio e além de nós. Ah, e não esquece de nos seguir nas redes sociais, porque a gente vai postar o momento da entrega. Assim você participa e se alegra com a gente do que é o verdadeiro amar, servir e transformar. Glória a Deus, que bênção! A gente montou a árvore lá em casa essa semana, exatamente hoje, na verdade, a gente montou a árvore de Natal. E é gostoso a gente poder se preparar, né? Para tudo que Deus vai fazer nesse fim de tempo, fim de ano. Com certeza vai ser muito especial a gente poder curtir tudo isso que o Senhor vai fazer. E é interessante essa ação da gente poder ministrar na vida das crianças carentes. Todo ano lá em casa a gente pega um cartãozinho. Você já fica convidado para fazer isso. Saindo aqui do culto, ali no hall você consegue encontrar esses cartõezinhos para você poder ministrar na vida de uma criança que talvez não vá ganhar um brinquedo se a gente não fizer isso. E é interessante porque a palavra de Deus fala sobre isso. Tem um texto muito específico sobre isso, em que Paulo está instruindo um jovem pastor a fazer isso dentro da sua congregação. Esse texto está lá em 1 João, na verdade estou confundindo. Esse texto está lá em 1 João, no capítulo 3, versículos 16 a 18. É que eu ia ler 1 Timóteo, mas eu mudei. A culpa é minha, faz parte. Hoje estamos cheios de erro, Aquiles. 1 João, no capítulo 3, vai dizer o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida a nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O convite do Evangelho eu fui transformado, fui reconciliado com Deus, meus pecados hoje são perdoados, eu tenho vida nova em Cristo e por isso agora eu vivo uma vida diferente, uma vida nova, transformada e transformadora, e aonde quer que eu passe eu faço a diferença.
E aqui João está dizendo para a igreja que ele está escrevendo, para as igrejas em geral, que o que nós precisamos fazer é ter um coração generoso, é ter um coração cheio de gratidão ao Senhor, e que isso seja tão externalizado, seja algo tão visível, que isso mostre ao que nós somos chamados, mostre o evangelho que nos transformou e que nos fez a diferença na vida. E é muito especial, esse fim de mês agora, de novembro, a gente tem o nosso retiro de jovens casais, o retiro lá do One Love. E pelo menos uns 4 ou 5 casais estão indo porque outros casais investiram na vida deles, investiram completamente. Teve gente que teve o ingresso inteiro no retiro pago por um casal. Teve gente que a célula foi lá e fez uma vaquinha entre eles e conseguiu levar o seu casal. Vai ser um tempo muito gostoso que a gente vai ser ministrado por Deus. E sabe, essa é a marca de quem é de Cristo. É entender a generosidade. É entender que dízimo não é algo que ficou para trás ou que só está no Antigo Testamento, mas é algo que começou lá em Abraão e que mostra o nosso coração, mostra que o dinheiro não é dono da nossa vida. Pelo contrário, nós sabemos que nós devemos prestar conta deles ao Senhor. Sabe, a oferta tem a ver com isso. Cuidar dessas crianças, ajudá-las, presenteá-las tem a ver com isso. Por isso, nesse instante que nós vamos ver os nossos dízimos e ofertas sendo aqui ministrados, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, a rebater o assento da sua cadeira para que todos possam transitar, possam vir aqui à frente. Se você estiver online com a gente, se você estiver participando através das nossas mídias sociais ou da Rede Super, você também pode participar com as informações que vão aparecer aqui na tela. E vai ser muito especial a gente poder viver esse tempo entendendo que através disso Deus é louvado em nosso meio. O Senhor é glorificado e a nossa generosidade aponta para a eternidade, aponta para aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Se você crê dessa forma e se você veio preparado também, eu quero te convidar a consagrar os nossos dízimos e ofertas nesse instante. Senhor, nós te louvamos porque nós estamos aqui para te exaltar. E nós estamos aqui para fazer isso de forma completa, Senhor. Nós queremos te prestar culto com tudo que somos e com tudo que temos, porque tudo é seu. Por isso nós queremos devolver uma parte disso e queremos te ofertar também, sabendo que isso tudo pode ser um sacrifício de aroma suave ao Senhor, como a tua palavra diz, entendendo que ao repartir os nossos recursos, o Senhor é louvado, glorificado através das bênçãos que transbordam na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a tua igreja, o Senhor tem ministrado a nós de formas diferentes, a tua graça realmente é multiforme, e através disso nós podemos entender que hoje nós estamos aqui para te exaltar e abençoar outras vidas através dos nossos recursos. Por isso recebe a nossa adoração como um aroma suave e que possamos te entregar todas as coisas todos os dias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está preparado, durante essa canção, traga o seu dízimo e a sua oferta e vamos glorificar a Deus juntos. Estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu. E nada vencerá seu grande amor.
Senhor Ele cura, que o Senhor Ele transforma. Declara isso com a gente nessa noite com fé, porque a presença do Senhor está aqui nessa noite. Nós viemos aqui engrandecer ao Deus que é imensurável, ao Deus que é maior do que tudo, do que todos. Então declara isso agora com o seu coração, com a sua mente centrada na presença de Deus. Em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou e ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos a Ti, cantamos a Ti, cantamos aleluia. Mais uma vez nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Vamos dizer para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre Ele vive. Se Ele está vivo, se Ele está vivo, para sempre exaltado és, para sempre sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nossos olhares estão em Jesus agora, como deve ser. Esse culto é para honrar Jesus. Esse culto não é para nós cumprirmos uma tabela e
querer ficar em paz com Deus porque viemos a um culto. Porque a nossa paz com Deus, ela é uma pessoa e não uma programação. É Jesus Cristo. Se eu pudesse te perguntar uma coisa, eu perguntaria: o que te trouxe aqui? Qual a razão de você estar aqui? Para o time de louvor eu pergunto a mesma coisa: por que estamos aqui? Seja sincero, por que você está aqui? Talvez a sua razão ela seja diferente do propósito primário desse culto, que é exaltar a Jesus. E às vezes nem a gente percebe isso, né? A gente não percebe que estamos vindo num culto só por rotina. A gente não percebe que está tocando num culto só por conta de uma escala. Mas há tempo agora de nós nos realinharmos e alinhar o nosso coração com a expectativa que deve realmente fazer parte de nós, que é encontrar Jesus nesse culto, exaltar a Jesus nesse culto, como se crescesse um clamor dentro de nós: Jesus, mostra-nos a tua face, ou então morreremos. Então eu te pergunto mais uma vez: qual é a razão de você estar aqui? Eu não posso adorar por você, você não pode adorar por mim. Não é porque a gente está em um ambiente de adoração que de fato estamos adorando a Deus. O que te trouxe aqui? Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Jesus, nós estamos aqui para erguer o teu nome mais alto do que qualquer outro nome. Jesus, nós alinhamos as nossas intenções agora para que a única intenção seja exaltar a Jesus Cristo nesse culto. Jesus, nós queremos te adorar. Jesus, nós queremos te adorar nessa tarde. Nós queremos sim olhar para o Senhor e te honrar com os nossos olhares, te honrar com as nossas palavras, te honrar com as nossas canções, te honrar com as nossas melodias, te honrar com o nosso tempo aqui. Jesus, nós queremos te adorar. Qualquer coisa contrária a isso, qualquer coisa contrária à tua natureza, nós pedimos, nos constranja para que não haja nada contrário. Que somente o Senhor seja exaltado nesse culto, que somente Jesus seja exaltado nesse palco, que somente Jesus seja exaltado com as nossas canções. Somente Jesus é digno dos nossos olhares e das nossas intenções. Vamos, igreja, adora Jesus. Ele é digno de receber adoração, e há prazer, há deleite nele, há deleite em exaltar a Ele. Mais uma vez eu te pergunto: qual é a sua intenção de estar nesse culto? A nossa intenção é exaltar a Jesus acima de qualquer outra coisa. Aleluia! Antes de cantarmos essa canção, eu quero dar um espaço para que a gente possa dizer as nossas palavras a Jesus e alinhar a nossa expectativa. Diga você a Ele: eu te amo, eu te adoro. Mais do que uma programação, mais do que uma liturgia, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Vamos botar o nosso coração nisso. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Tu és digno de receber toda honra e toda glória. Te oferecemos o nosso melhor, Senhor.
Vamos, diga com a sua própria palavra: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Por um momento a luz se apagou, a morte triunfante ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores foi o nosso pecado, o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou, pois até estremeceu e o véu se rasgou. O sacrifício ofereceu e o céu bradou. Vamos dizer com as nossas vozes, vamos saudar a Ele e dizer: saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Saudai
Jesus. Saudai o Senhor na terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador. Você pode dar um salve de palmas ao Senhor no seu lugar? Como é especial estarmos com o Senhor aqui, adorando na casa dEle, na presença dEle. E antes de a gente dar sequência aqui, para irmos para a mensagem de hoje, eu queria pedir para você colocar a mão no teu coração, simplesmente para você, não tem nada de espiritual nesse sentido, mas para você se concentrar um pouco mais agora, para que a gente possa alinhar o nosso coração com o coração de Deus nesse tempo. Feche seus olhos. Senhor, estamos hoje aqui nesse lugar, Deus, para buscar o Senhor mais uma vez. Pai, queremos que uma igreja, a casa do Senhor, como essa igreja, é um lugar onde nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor, ouvir ainda mais a Tua voz, porque existem coisas que o Senhor revela no secreto, mas tem muitas coisas que o Senhor revela no meio da igreja, entre os irmãos, Pai. Eu quero pedir, Deus, que não apenas em meio aos louvores, momentos do culto, até nessa mensagem, mas no nosso convívio com os nossos irmãos aqui, possamos perceber, Deus, a Tua mão se revelando a nós, através de uma oração, através, às vezes, de um abraço, ou de simplesmente uma conversa, ou algumas palavras que são trazidas, porque esse é o corpo de Cristo. Eu quero pedir, Senhor, aquieta o nosso coração agora, Pai, que muitas vezes está acelerado, para que ele possa andar e bater no mesmo ritmo do coração do Senhor, nem mais rápido ou mais devagar, Deus, mas para que possamos entender, Deus, o tempo do Senhor para cada coisa, porque o tempo do Senhor é perfeito. Queremos aprender, Deus, cada vez mais a andar no Espírito, a andar segundo a Tua direção. E eu quero pedir, Senhor, nos visita hoje nesse lugar de uma maneira poderosa, para que aqueles que não Te conhecem possam Te conhecer, aqueles que estão distantes possam voltar a se aproximar, mas para que todos nós possamos, Senhor, andar no Teu Espírito e a cada dia mais aprender a andar e andar e andar no Teu Espírito. Nos visita, Deus, agora. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar no seu lugar. Com especial a gente poder estar juntos para adorar ao Senhor nesse tempo. E hoje eu quero encerrar, na verdade, a nossa série de mensagens que temos falado já fazem algumas semanas sobre o Espírito Santo de Deus, com essa temática de o Deus esquecido. E muitas vezes nos esquecemos de como podemos nos relacionar, nos aproximar do Espírito Santo de Deus. Não sei se é o calor, gente, é o Espírito já, né, que está até embaçando o óculos aqui, né, o negócio está diferente hoje já, mas tudo bem, deixa aqui de lado, não tem problema. Mas eu quero, junto com você hoje, estudar na palavra, como que nós podemos aprender a andar no Espírito, de uma maneira um pouco mais prática, porque eu vejo que às vezes, em muitas mensagens e estudos, a gente fica muito no mundo das ideias, muito na teoria algumas vezes, e cada pastor tem um chamado diferente. Eu creio muito num lado muito pastoral daquilo que Deus tem para realizar através da minha vida, mas uma das coisas é fazer as coisas que são muito complicadas serem mais simples ou mais práticas, porque você vai me ouvir falar muito sobre vida devocional, sobre oração, sobre o dia a dia com Deus, porque essa é a essência, é a raiz daquilo que nós todos realmente precisamos. Nas últimas mensagens já falamos aqui sobre o Espírito Santo de Deus como templo ou habitação, como esse lugar. Já falamos sobre a plenitude, capacitações do Espírito Consolador, o Espírito da verdade. E hoje eu quero olhar com você para entender na prática como que nós podemos aprender a andar no Espírito Santo do Senhor. Uma das orações que eu faço em casa quase todos os dias no meu tempo de devocional é: Senhor, me ajuda a continuar e cada vez mais andar no Teu Espírito. Porque tem coisas que eu não consigo perceber, tem situações que eu não consigo entender, e eu preciso da Tua direção, eu preciso do Espírito Santo como meu próprio guia, porque essa é uma das palavras que a Bíblia nos revela com relação ao Espírito Santo de Deus. Eu acho tão interessante porque quando eu vim trabalhar na igreja, eu trabalhava com marketing no banco, no HSBC, e quando eu vim para a igreja alguns anos atrás, eu lembro que depois de algumas semanas aqui trabalhando na igreja, eu entrei em crise, porque eu não entendia muito bem a questão dos horários ou como é que funcionava, porque muitas vezes alguns outros que
trabalhavam conosco aqui, estavam atendendo alguém num café ou fazendo uma visita, e eu era um cara mais quadradinho com relação ao banco. Chegava lá, batia o ponto e não tinha... Tem hora para entrar, tem hora para sair, né, meu irmão? Então o negócio ficou diferente. Eu entrei em crise e eu fui orar. Falei assim, Deus, eu não estou entendendo esse negócio aqui. Meu sonho era o ministério, meu sonho era o chamado do Senhor para a minha vida e poder um dia sair e estar integralmente aqui. E aí Deus me visitou e falou comigo e falou assim, olha, Lucas, no ministério que eu tenho para realizar através de você, você não pode olhar para trás. Porque você olhar para trás, você vai ficar olhando para aquelas carroças que você queimou já lá atrás e não tem mais volta. Você não pode olhar para o lado, porque se olhar para o lado, você fica se comparando. É ou não é verdade? Se olhar muito para um lado, ou você se acha demais, ou se acha de menos, o que também é ruim. Não é só achar demais que é ruim também, tá? Mas não pode nem olhar para frente, pastor, não pode olhar para frente. Né? Por quê? Se você olhar muito para frente, você fica ansioso, porque tem coisas que Deus quer fazer através da tua vida, e não falando de mim agora, de todos nós aqui, que são muito maiores do que você pode imaginar, e aí você vai ficar ansioso, preocupado, porque você não tem estrutura o suficiente para entender aquilo ainda, e por isso que não foi revelado dessa forma. Mas então, como é que eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou fazer o ministério? É fácil, é só olhar para cima. E sabe, uma das maneiras mais práticas que nós precisamos aprender a andar no Espírito é que eu não posso olhar nem para os lados, nem para trás, nem para frente. Andar no Espírito é olhar para cima. Pastor, mas eu vou tropeçar. Eu falo, não vai, irmão, fica tranquilo. Porque o Espírito Santo vai dar o próximo passo, ele vai dar a direção, ele é aquele que nos orienta. E eu acho tão interessante, porque andar no Espírito é andar olhando para cima. Particularmente, eu acredito que nós complicamos demais algumas questões espirituais e elas são muito mais simples, difíceis de serem vividas, com certeza, mas elas são coisas mais simples. O Senhor, ele é simples, gente. Eu acho interessante porque, para tentar te mostrar de uma maneira diferente, quando uma criança pequena começa a andar, você não vai lembrar de quando você começou a andar, mas talvez tenha um sobrinho, primo, algum aí, ou os pais, alguns pais aí que já estão com criança pequena em casa, e os pais ficam daquela vontade que a criança possa andar logo, mas quando começa a andar, os pais podia ter demorado um pouco mais, que agora está dando mais dor nas costas, o negócio é complicado, mas quando uma criança começa a andar, gente, olha que interessante, ela começa a tentar dar os primeiros passos, e ela cai muitas vezes, e é normal. Logo depois ela começa a buscar apoio. Às vezes é a perna do pai, da mãe, o sofá, uma mesa perto, a parede, e ela não consegue andar sem dar algum apoio por perto. Logo depois ela consegue andar um pouquinho mais e vai se aventurando a dar 2, 3 passos, mas precisa de um outro apoio. Mas sabe, na verdade é muito parecido com a nossa vida espiritual, quando nós conhecemos a Jesus e começamos a caminhar no Espírito. Porque a gente vai dando os primeiros passos, mas cai muitas vezes. E vai dando os passos logo depois, mas a gente não consegue ter firmeza nas pernas ainda, e por isso precisamos de irmãos nossos aqui em Cristo Jesus, que são os nossos apoios, para que possamos um dia, depois de estar com a estrutura toda preparada, treinando, mesmo tendo caído várias vezes, finalmente agora podemos andar sozinhos. Eu quero te mostrar hoje, através da palavra de Deus, como que nós podemos desenvolver, assim como uma criança também vai desenvolvendo essa habilidade de andar, como podemos também desenvolver essa habilidade de andar no Espírito. Porque andar no Espírito, gente, é permitir que o Espírito Santo nos governe, nos melhore, nos mude, nos comande, para ditar aquilo que nós vamos fazer, aquele que vai guiar as nossas vidas. E sabe, talvez os teus passos não estejam tão firmes espiritualmente, porque existem áreas da tua vida que você ainda não permitiu que o Espírito Santo possa trabalhar de verdade. Quem sabe? Talvez continua caindo ainda ano após ano nas mesmas coisas porque está faltando apoio, está faltando gente perto de você, num discipulado para te ajudar a caminhar um pouco mais esse tempo. Ou quem sabe, nem tentou ficar de pé ainda porque está faltando estrutura interna. Está faltando ainda o desenvolvimento da musculatura das próprias pernas, ou de uma musculatura espiritual, seria talvez o apropriado para dizer, porque está faltando base, e sem base você não consegue começar a nem tentar ficar de pé, quanto mais ainda cair ou buscar apoio de verdade. Mas sabe, é tão interessante, porque andar no Espírito Santo é permitir que o Espírito governe os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Eu acho bonito uma história de um missionário que em 1738, se não me falha a memória, ele foi participar quase a contragosto, quase empurrado de uma reunião de oração na cidade de Londres. E quando aquele homem estava indo para aquela reunião, ele começou a se lembrar do chamado dele, porque Deus o havia chamado, ele já era um missionário, ele já tinha tido a experiência de um tempo no campo missionário, quando ele foi pregar aos índios norte-americanos.
Ele saiu da Inglaterra, foi para aquele outro país, mas ele pegou o seu próprio diário e lembrou de uma frase que ele tinha escrito no diário dele, que dizia assim: estou indo pregar para converter os índios, mas quem é que vai me converter? Aquele homem, por mais que fosse um missionário, precisava ter uma experiência real, pessoal ainda, com o Senhor Jesus de verdade. E naquela reunião de oração que ele não queria participar, aquele homem é tomado pelo Espírito, ele sente algo totalmente diferente, que ele nunca havia sentido antes, de um sentimento de arrependimento, de salvação, de que o Senhor estava com ele. E aquele homem, ele foi impactado quando os líderes que estavam tocando aquela reunião estavam lendo e pregando, na verdade, baseados no livro de Romanos, mas com os escritos e os comentários do Martinho Lutero. E o homem que teve esse impacto nessa mensagem, nesse livro, era John Wesley, um grande avivalista, que começou um movimento muito forte na história da humanidade e da igreja do corpo de Cristo. Mas sabem, tudo isso é interessante porque ele começa no livro que eu quero estudar com você hoje. Um livro que impactou a vida de Martinho Lutero, um livro que impactou a vida de John Wesley e continua ecoando e impactando as vidas de muitas e muitas pessoas, porque ele também nos ensina a andar no Espírito. É interessante porque eu quero olhar com você no capítulo 8 do livro de Romanos. Você pode deixar aí abrindo a tua Bíblia aí, a gente vai ler a partir do versículo 1. Mas é interessante porque o capítulo 7 desse livro, ele fala muito mais sobre a nossa individualidade, tanto que ele vai citar em partes, uma única vez, o Espírito Santo de Deus. Já o capítulo 8, Paulo muda um pouco a narrativa e ele vai citar o Espírito Santo de Deus 17 vezes, porque ele é o foco de todo aquele capítulo, daquilo que ele quer trazer e ensinar realmente, que não tem a ver simplesmente sobre nós, mas sobre quem dirige realmente ou quem comanda e dá as diretrizes da nossa vida. Acompanha comigo a leitura, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra, estou lendo a versão NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em algumas versões pode aparecer uma frase a mais que diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas esse é um adicional só. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo já está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos visita nesse tempo. Te damos liberdade, Deus, para falar, Deus, a nossa mente, a nossa razão, aos nossos sentimentos,
a cada um de nós de maneira completa, para que possamos entender, Deus, a Tua palavra que é viva, eficaz e fala aos nossos corações. Nós queremos um Deus que se revela e queremos aprender a andar no Espírito, ouvir as direções que Ele tem para trazer para cada um de nós. Nos visita, Deus, hoje de maneira poderosa. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O texto nos ensina aqui sobre andar no Espírito e hoje eu quero aprender com você algumas áreas que nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine a andarmos de maneira mais espiritual. Hoje eu quero falar sobre 3 áreas com você que nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa mudar, alterar, invadir completamente a nossa vida para que possamos aprender a andar no Espírito completamente. A primeira área que o texto nos mostra aqui, já no versículo 1, são os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente. Olha só o que diz o versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas versões vão acrescentar aquele finalzinho ali, uma frase a mais que eu li com você no começo, que vai falar que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. É interessante porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, nós somos libertos da condenação do pecado. Não poderíamos encontrar essa liberdade sozinhas. E o próprio livro de Romanos vai testificar sobre isso, quando ele fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é interessante porque se através de Adão e Eva a raça humana havia sido condenada, através de Cristo não há mais condenação. Por causa do sacrifício de Cristo por cada um de nós, nós não mais somos condenados dessa maneira simplesmente por causa do pecado. Porque através do sangue do próprio Cristo, do próprio Deus, que foi vertido na cruz do Calvário, nós podemos ter os nossos pecados purificados e não precisamos mais fazer sacrifício de animais para a remissão de pecados, como acontecia no Antigo Testamento. A liberdade que Paulo quer tratar aqui começa na nossa mente, em acreditar que nós não somos mais escravos, porque nós somos libertos da condenação do pecado, estamos sendo libertos da escravidão do pecado, mas um dia, meu irmão, quando nos encontrarmos com o Senhor na glória, nós seremos libertos da presença do pecado entre nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Mas sabe, Paulo está tratando aqui sobre essa liberdade, mas essa liberdade ela tem um preço muito alto, que é o sacrifício do próprio Cristo. E ele vai trazer, inclusive, porque muitas vezes a condenação, ela não é simplesmente o ato daquilo que Cristo havia feito, mas muitas vezes a condenação está na nossa mente, porque nós continuamos nos condenando por atos ou por situações, pensamentos, emoções, outras coisas que nós já vivemos ou tivemos situações complicadas no passado e muitas vezes não nos achamos dignos o suficiente da graça do Senhor Jesus. Mas essa é uma mentira do inimigo que muitas vezes tem nos afastado dos propósitos do Senhor para cada um de nós. Tanto que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho muito interessante no livro de Êxodo, porque o povo que havia sido liberto da escravidão no Egito, agora estava caminhando rumo à terra prometida, mas por muito tempo eles tinham uma grande dificuldade, e a dificuldade era no âmbito da mente, era o pensamento, porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles não eram mais escravos, mas às vezes se sentiam como escravos. E quando eu olho para os relatos do livro de Êxodo, é tão interessante, porque você vê alguns momentos em que o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar: ai, mas se eu pudesse ter de volta aquela cebola que a gente tinha no tempo do Egito. Meu irmão, quem tem saudade de cebola, meu irmão? Se fosse aquela do Outback, pelo menos, que é um pouquinho melhor, né? Fala a verdade. Gente, quem que pensa um negócio desse? Quem que pensa em querer voltar para a escravidão? Sabe qual é o problema? O povo estava envolvido, na verdade, com a mentalidade de escravo. Mas eles não eram mais escravos. Não tinham mais aquela condenação, aquele jugo. Já era diferente. Mas não é porque eles saíram do Egito que eles tinham deixado de ser escravos nas suas próprias mentes. E muitas vezes, muitos de nós estão aprisionados nas nossas mentes quando já vivemos ou deveríamos desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus. Que negócio complicado. Mas, gente, fala a verdade.
O povo ruim, que gosta de murmurar, que gosta de reclamar. Fala a verdade, gente. O povo reclamava e murmurava. Mas sabe, às vezes eu fico imaginando o que Deus pensa de nós se o povo lá reclamava tanto. Imagina a gente. É que está descrito na Bíblia. Mas se a tua história talvez estivesse escrita lá também, será que a gente não está murmurando por muitas outras coisas? Ai, Senhor, porque esse mês agora a conta não fechou, e a situação do nosso país, e o time que eu torço, coitado dos vascaínos, tem um negócio complicado. E sabe, e a gente reclama de um monte de coisa. Até de comida a gente reclama às vezes. Fala a verdade, gente. A gente também é difícil. A gente também é muito complicado. Mas sabe, a murmuração é a mente do escravo querendo garantir o básico porque não sabe o que vai vir pela frente. Porque a gente está ainda sem saber o que vai acontecer e fica murmurando. Porque a gente quer fazer aquilo que é garantido, que a gente sabe como é que era. O que é o novo é incerto. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e eu lembro que quando a gente ainda era adolescente, participávamos da mesma igreja, nas vigílias e reuniões de oração, ele sempre tinha os mesmos 2 pedidos. Ele tinha tido a paralisia infantil, poliomielite, quando ele era muito pequeno ainda, e ele tinha uma certa debilidade nas pernas. Ele conseguia caminhar, mas com uma certa dificuldade. E eu lembro que toda vez ele vinha junto comigo e a gente orava por 2 coisas que eram os pedidos deles. Que ele pedia, em primeiro lugar, para que Deus, ele sabia que Deus podia curar, mas para que Deus pudesse curar ele das pernas, que as pernas pudessem ser endireitadas. E o segundo pedido que ele trazia sempre, que talvez seja de alguns de nós, seja o mesmo pedido, é que ele queria um dia casar. Porque ele acreditava que por causa daquela situação nas pernas, as meninas não olhavam para ele de verdade, como olhavam talvez para outros meninos. E ele estava desesperançoso, ainda mais depois de algumas frustrações e tentativas que ele tinha tido, né, com algumas pessoas, porque naquela época a gente não sabia tão bem ser guiado pelo Espírito. E o meu irmão lá estava dando tiro para muito lado. E normalmente, quando você não é guiado pelo Espírito, meu irmão, você dá um tiro muito mais alto do que você pode realmente conseguir. Era um homem de fé, não é verdade? Mas, gente, os anos foram se passando, eu acabei mudando de igreja, ele continuou na mesma igreja, até que um dia a gente se reencontrou e começamos a conversar, e ele falou assim: Lucas, você não acredita, Deus respondeu a minha oração. Mas ele não curou as minhas pernas, mas ele curou a minha mentalidade. Porque não tem a ver simplesmente com um milagre que pudesse acontecer, mas o milagre que precisava acontecer, por mais que eu sei que Deus ainda possa fazê-lo nas pernas, ele primeiro curou a minha mente. Eu não me vejo mais daquela forma, porque foi o Senhor que me criou, que me formou e tem um plano para a minha vida. E mais ainda, deixa eu apresentar para você a minha esposa e ver a mulher dele, gente. Que negócio maravilhoso. E sabe, às vezes nós duvidamos que Deus escuta as nossas orações, que Ele pode responder às nossas orações, que é um Deus relacional. E o seu Santo Espírito é aquele que nos guia, que nos traz a direção, que nos capacita. Mas muitas vezes não acreditamos dessa forma. Quais são os pensamentos talvez que estão limitando você hoje aqui? Que talvez estão te trazendo de volta para o tempo de escravidão. Porque tem gente que não acredita que pode ser liberto de um pecado de estimação. Tem gente que não acredita que consegue viver coisas novas de espírito, vencer na vida, ser alguém que vai andar no espírito de verdade, porque talvez o teu passado, aos teus olhos, é muito complicado, mas aos olhos de Deus não é tão complicado assim. Existem muitos pensamentos que vão nos limitando, porque as batalhas da nossa mente vão nos jogando contra. Talvez incapacidade, alguns talvez pensem: será que Jesus é suficiente para perdoar a imensidão de pecados que existe na minha vida? Será que Deus me ama realmente? Será que as minhas orações têm realmente passado do teto? Você percebeu já que esses pensamentos todos são mentiras? Quem é o pai da mentira, meu irmão? É o inimigo, é o diabo. E você acredita nele, gente. Para de acreditar nas besteiras do inimigo, que está tentando aprisionar a tua mente, e volta a acreditar na verdade, na palavra dele, naquilo que a palavra revela sobre nós, naquilo que ela pode transformar o nosso pensamento. Romanos 12, capítulo 2, e transformados pela renovação da vossa mente, pela renovação dos pensamentos. E eu tiro os pensamentos de dúvida, de insegurança, de medo, de receio, de incapacidade, pelos pensamentos daquilo que a palavra revela, de que eu sou filho de Deus, de que Ele está do meu lado sempre. E eu sei que eu sou incapaz, o inimigo pode falar que eu sou incapaz, porque não sou eu que sou capaz, quem me capacita é o Senhor. E aí eu vou vivendo as verdades do Espírito também na minha vida. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5.
destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós combatemos a mentira com a verdade, da mesma maneira que o próprio Cristo combatia a mentira quando foi tentado no deserto pelo próprio inimigo. Quando ele vinha com algum tipo de sofisma, o Senhor vinha e recitava a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. E olha que coisa linda, gente. Muitas vezes nós esquecemos das disciplinas espirituais. Pastor, como é que eu posso levar cativo um pensamento? Como é que eu posso viver algo nesse nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus para poder aprender a caminhar no Espírito ao ponto de os meus pensamentos serem pensamentos que também são espirituais, como eu falo em Colossenses também, pensar nas coisas do alto. Sabe, é tão interessante, porque as coisas não são tão complicadas como a gente imagina. Eu não consigo controlar a velocidade que os pensamentos vêm, gente. E vem. E tem gente que parece que o coolerzinho está saindo faísca, no fumaça já. Tem gente que parece que pensa bem mais que os outros, não é verdade? Tá? E olha que interessante, eu não consigo determinar ou controlar a vinda dos pensamentos. O que eu consigo é dar ou não dar vazão para eles. Eu vou dar espaço para esse pensamento ou não vou dar espaço para esse pensamento. Por quê? Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou olhar para a palavra. E sabe, às vezes nós esquecemos das disciplinas espirituais. E tem alguns pensamentos cíclicos que parecem que vão nos dominando, não parece, gente? É aquela insegurança, porque talvez você estava no trabalho e o teu chefe falou assim: olha, era sexta-feira, 5h55, o teu chefe falou assim: segunda-feira eu quero conversar com você. Meu Deus, gente, acabou o final de semana. Você está desesperado, vai passar o final de semana sofrendo, né, tendo um treco, quase tendo um ataque cardíaco. Que negócio complicado. É ou não é verdade? Ou de questões de coração, de relacionamento e tantas outras áreas. Mas sabe, deixa eu dar uma dica de disciplina espiritual. Sabe como é que você faz para controlar pensamento que está vindo diversas vezes, você não está conseguindo controlar? Troca o pensamento. Eu vou tentar não dar vazão. Pastor, mas aquele negócio não sai da minha mente. Aí você começa a buscar as armas espirituais aí. E você começa a pensar o quê? Jejum, gente. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Quando você faz um jejum, ao invés de pensar naquilo que estava pensando, e não só em coisa errada, tá, gente? Não só em pecado, também dessa forma funciona, mas desses pensamentos que vão e você não consegue dominar, sabe no que você começa a pensar, gente? Picanha, lasanha. É ou não é verdade? Você está se dominando e aprendendo a dominar até os pensamentos. É sobre isso. Porque você não vai dar vazão para aquilo, porque você está dizendo o quê? Espiritualmente, eu não quero ser dominado pelos meus pensamentos, eu não quero viver dessa forma, eu quero andar e viver no Espírito. Eu quero que a minha mente seja cheia do Espírito Santo de Deus também. E vou cortando cada vez mais, mas quando eu não consigo cortar aquele pensamento que fica vindo, eu vou então agora dar um passo mais firme, mais forte, ao ponto de jejuar para que ele possa inclusive trocar. E coisa boa é pensar em comida, né, meu irmão? Que coisa maravilhosa. Olha só, que bênção do céu, gente, que negócio diferente. Bora lá, segundo, além dos nossos pensamentos e da batalha que existe em nossa mente, eu queria mostrar para você outra área que nós precisamos permitir que o Senhor nos visite e que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em trabalhar, mas muitas vezes nós não queremos dar essa mesma liberdade. São as nossas emoções. Tem muita gente que é controlado pelas emoções. Você conhece alguém assim, gente? Eu conheço várias pessoas. E já passaram por situações extremamente complicadas, porque confiaram muito mais no ímpeto, muito mais nas suas próprias emoções, do que na direção do Espírito. Olha só o que diz a partir do versículo 5 do texto que nós lemos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Algumas versões talvez apareçam aí, não como mentalidade, mas que são pessoas que são inclinadas à carne ou talvez aí inclinadas ao Espírito.
Quando eu estava lendo o texto, eu falei, tá, mas inclinado, mentalidade, o que o senhor quer falar aqui? E eu voltei para o original, gente, porque tem muita coisa que no contexto do texto original tem um sentido bastante diferente em minhas traduções. E o verbo utilizado aqui, entre inclinado ou ter essa mentalidade, na verdade é o verbo ser. Ou você é, ou você não é espiritual. Não tem meio termo, gente. Não tem conversa. Ah, mas eu tenho uma mentalidade. Não tem. Ah, mas eu sou mais inclinado. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ou você é ou você não é. E quando eu estava estudando o texto, me trouxe à memória, um homem muito culto, né, Diogo? Você sabe, muito diferente, né? De Shakespeare, gente. Olha que negócio diferente. Ser ou não ser, eis a questão. Que, na verdade, é um dos principais monólogos da peça de Hamlet, né? Onde Shakespeare vai colocar uma crise existencial que aquele personagem estava tendo, mas na verdade o ser ou não ser, o que ele estava tentando trazer era viver ou não viver, porque na verdade ele estava desesperado pelas coisas que estavam acontecendo à sua volta e tentando pensar naquilo que ele faria ou não faria com a sua própria vida. Mas é interessante porque quando a gente fala sobre as nossas emoções, no cristianismo, a vida, ela é uma dádiva que nós desfrutamos, agradecemos e vem com uma missão de poder chamar cada vez mais pessoas para um dia estarem conosco na glória do Senhor. Mas isso só acontece quando conhecemos o Senhor como nosso Salvador. E a partir daí vamos aprendendo a andar no Espírito. Mas é interessante que Paulo vai colocar aqui é que nós somos espirituais ou nós somos da carne. Ou é um ou é outro. Mas ele vai dividir esse processo no texto aqui em 3 níveis diferentes. Do versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar sobre aqueles que não têm ou que não são do Espírito. Do versículo 9 ao 11, ele vai falar daqueles que já têm o Espírito. Mas no versículo 12 ao versículo 14, que é o que eu quero viver a minha vida, o resto, minha vida inteira, ele vai falar daqueles que são do Espírito. E ele coloca um nível de progressão. E achei tão interessante, eu não sei quanto a você, mas não basta apenas ter, eu quero ser do Espírito para que ele possa me governar, me controlar, me conduzir, tomar a minha vida por completo, para que eu possa ter cada vez mais as mesmas direções, as decisões daquilo que Deus tem para realizar através da minha própria vida. Para um pouquinho para pensar agora. Um exercício no meio da mensagem. Você consegue lembrar de alguém que você não gosta? Não precisa falar, calma. Vai que está aqui perto, né? Você consegue lembrar de alguém que você não gosta, de alguém que você tem inimizade, talvez alguém que você tem ódio, rancor, trauma, não sei. Consegue lembrar? Lembrou o nome de alguém? Já não? Não fala, nem manda mensagem. Mas você também é pecador miserável mesmo, né? Rapidinho lembrou do nome, né? Ô Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos aqui, que negócio complicado. Mas olha que interessante, você pensou muito rápido, meu irmão. Como é que a gente faz, pastor, para ter as nossas emoções equilibradas, para a gente não se irar contra alguém que talvez nos fez algum mal, contra alguém que nos fez uma calúnia, contra alguém que nos causou uma injustiça, contra alguém que traiu talvez a nossa confiança, seja em qual área for, talvez no relacionamento, talvez no trabalho ou em qualquer outro lugar. Pastor, como é que eu faço para controlar as minhas emoções e não me render ao ímpeto de talvez querer lá chegar e... né? Você sabe o que eu estou falando. Que às vezes dá vontade. Porque a gente é espiritual, mas ainda tem a natureza humana querendo voltar. Mas o Espírito é mais forte em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra aí? É pela fé, né? E aí, olha que interessante. Dica pastoral. Pastor, como é que eu faço para lidar com alguém que eu não gosto? É fácil, gente. Ora por essa pessoa. Uma vez, pastor? Não. Mas a Bíblia fala sobre o número de perfeição, 7. Jesus fala sobre o perdão 70 vezes 7. Podia orar 490 vezes por aquela pessoa. Olha que coisa mais abençoada. Sabe por quê? Não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com você. Quem está com ódio no coração é você. A pessoa pode ter causado algum mal, a pessoa pode ter feito uma coisa errada. Mas a questão não é a pessoa, é a reação que você tem com relação àquela pessoa. Pastor, eu estou orando, já orei não sei quantas vezes, mas está difícil, eu não estou conseguindo. Vamos passar agora por processo do supletivo, tá? Pós-graduado, para poder aprender a controlar emoções saudáveis. Além da oração,
para ir contra a tua velha natureza, porque é isso que a gente está fazendo, contra as minhas emoções, que eu quero aprender a andar no Espírito, você vai dar um presente caro para essa pessoa. Pastor, mas ela não merece. Mas é sobre isso mesmo, porque ela também não merece. Mas você também não merece a salvação. Você merece o inferno, não é verdade? Então, vamos ser bondosos? Gente, você está entendendo o que eu estou falando? É para você ir contra, porque o que Deus quer trabalhar e testar é o teu coração, não da outra pessoa. Pastor, mas foi aquela pessoa que me causou um mal, não fui eu. Não tem problema, é você que está sofrendo. Ah, mas eu estou esperando o dia que o Senhor falar com ela, para ela poder vir e pedir perdão para mim. Irmão, quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece, não é verdade? Você vai esperar sentado, é você que está sofrendo. Vai lá resolver, comece a orar para Deus trabalhar o teu coração, para você poder chegar naquela pessoa e falar com aquela pessoa. Resolver. Agora, o PhD, pós-doutorado, é o que a Bíblia nos ensina. Sobre a gente aprender a amar os nossos inimigos. Em primeiro lugar, o crente só tem um inimigo, que é o diabo, gente. Tá? O resto não devia ser. Nem corintiano, mas tudo bem. Mas, olha só. O último passo para ajudar a controlar a gente as nossas emoções, sabe qual é? Deus me ensina a amar aquela pessoa que eu não gostava no passado. O Senhor me ensina a amar aquela pessoa que me causou algum mal e não apenas perdoá-la de verdade. Me ensina, Senhor, a enxergar aquela pessoa com os olhos de Jesus, porque hoje eu não estou enxergando. Eu só estou olhando e enxergando com os olhos da carne. Mas eu quero aprender a enxergar as pessoas com os olhos espirituais. Porque não tem a ver simplesmente com andar no Espírito. Mas quando andamos no Espírito, o Espírito Santo de Deus nos mostra as áreas da nossa vida, as emoções que estão desequilibradas, porque elas estão dentro da gente, entrando em choque com os valores da palavra de Deus. E a gente não consegue avançar ou crescer na caminhada espiritual, porque a gente não quer fazer aquilo que a Bíblia diz com relação às nossas emoções, que é pedir perdão, que é amar as pessoas, orar por elas e por aí vai. E sabe, são tantos os personagens que a Bíblia nos mostra, que em algum momento da sua caminhada, eles se perderam em meio às próprias emoções. Você vai conseguir lembrar de vários, com certeza. Davi, por exemplo, que quando tomado pelas próprias emoções, acaba ficando no palácio e acaba tendo um caso extraconjugal, envia o soldado para ser morto, e tem um caso com Betseba, tem um filho e por aí vai, mas também arrependido depois, pede perdão, ele é confrontado pelo profeta, e o Salmo 51 que ele vai escrever, cria em mim um coração puro e renova, Senhor, um espírito inabalável. Mas sabe, eu acho interessante porque o próprio Moisés, ainda antes do tempo do Êxodo, é aquele que não conseguiu controlar o seu próprio ímpeto e foi e tomou pelo seu impulso e matou um egípcio. Ou então quando ele desce do monte, depois de ter um tempo com o Senhor, indignado com aquilo que o povo estava fazendo, ele vai lá e quebra as tábuas da lei. Ou simplesmente quando ele, já no final, e assim ele é reprovado pelo Senhor para entrar na terra prometida, ele vai golpear a rocha, mas ele golpeia com raiva, porque ele deixou ser governado pelas emoções. Senhor, não permita que a gente seja governado pelas nossas emoções, mas que possamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus, porque quando somos governados pelas nossas emoções, temos um problema muito sério e podemos perder bênçãos de Deus na nossa vida. Ainda podíamos falar de Caim com ciúme, ira, Saul com a sua insegurança e também o ciúme, Pedro com medo e impulsividade, Marta com ansiedade, Jonas com ira e ressentimento, e a lista continua. Porque as histórias, os personagens também nos ensinam a como aprender a controlar as nossas emoções. A Bíblia não esconde os momentos de fraqueza emocional de tantos personagens, mas mostra que Deus trabalha com pessoas emocionais, frágeis e imperfeitas. Ela transformou o impossivo em firme, no caso de Pedro, o medroso em ousado, no caso de Gideão, e o amargo em alegre, no caso de Ana, o irado em um líder paciente e muito paciente, que é o caso de Moisés. E sabe, nós vivemos numa fase da história da humanidade extremamente complicada,
onde tantas pessoas têm se perdido em meio às emoções. Nunca se houve na história da humanidade tanta procura por medicamentos e profissionais com relação às questões psicológicas que têm a ver com os nossos pensamentos, mas muito a ver com as nossas emoções, porque nós não estamos sabendo lidar, nos está faltando maturidade, desenvolvimento, perseverança, para aprendermos a lidar com frustração, com situações que estão à nossa volta, está cada vez mais difícil. Vamos falar bem a verdade, gente? A gente está ficando meio mimizento, é ou não é? Ninguém pode falar da gente que você fica todo brabinho, que você fica que você não sei o quê, é ou não é verdade? Se você vai falar de alguém, você fica pisando em ovos, você falar para aquela pessoa, não de alguém, porque de alguém é fofoca, né, gente? Para falar com aquela pessoa, porque, meu Deus, como é que ela vai reagir, talvez, isso usando as melhores palavras. Mas sabe, quando a gente não quer ouvir o que os outros têm a dizer, que é com relação à construção para nos abençoar, o que a gente está dizendo com isso é que a gente não quer crescer. Gente, feedback é maravilhoso. Crítica construtiva é essencial numa casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Porque tem coisas que a gente não está enxergando. E muitas vezes somos levados pelas nossas emoções, pelo nosso coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas vai falar com alguém que está apaixonado. Aquela pessoa ouve ou não ouve? Não ouve, né? Mas não dá vontade depois de dar errado o negócio. Você falar, eu falei que ia dar errado. Mas não fale, meu irmão, você vai perder a razão. Vai perder a paz. É ou não é? Mas, gente, tem que ter gente perto da gente para ajudar a gente a enxergar que as nossas emoções nos traem muitas vezes e a gente não consegue perceber. Em último lugar aqui, quero olhar com você, antes que o pastor se empolgue demais. A terceira área que nós precisamos permitir que o Espírito Santo governe na nossa vida são as nossas ações. Olha só o que diz o versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Andar no Espírito é permitir que o Espírito Santo do Senhor governe as nossas ações. Sabe por que as nossas ações têm que ser guiadas pelo Espírito? Porque tudo começa na mente. Se a gente não corta aquilo que está na mente, ela vem para o coração, mexe com as nossas emoções. E se a gente não bloqueia isso, damos lugar a algo que vai num caminho diferente, que tem a ver com a nossa natureza antiga, com a nossa carne, e vira pecado. E sabe, as nossas ações são muito interessantes, porque muitas vezes não fazemos aquilo que nós realmente queremos ou gostaríamos, mas temos reações que nós não gostaríamos de ter. Seja pela ira, seja por a gente estranhar com alguém, seja por não estar fazendo aquilo que deveríamos fazer ou perder tempo em tantas outras coisas. Mas ser guiado pelo Espírito, na verdade, significa ser voluntariamente conduzido por Ele. Posso ter o controle, posso dirigir, mas escolho e prefiro ser guiado pelo Espírito. É muito interessante que a gente fala sobre as nossas ações, porque as nossas ações são aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem perceber sobre nós. Mas o texto vai dizer no versículo 14, no versículo 15, que as nossas ações são aquilo que revelam Cristo em nós. Será que as ações que nós estamos tendo nos nossos dias revelam para as pessoas próximas a nós que nós somos filhos de Deus de verdade? Eu não estou falando aqui, gente, com relação a você falar de Jesus, anunciar o Evangelho, que é uma missão nossa. Não é sobre isso que o texto está falando. Mas será que você é aquele que não sonega imposto? Você é aquele que faz as coisas da maneira correta? Você é aquele que não mente, você fala a verdade realmente? Você é aquele que tem o mesmo caráter de Cristo, os valores de Cristo, aquele que vive dessa maneira? Esses são os valores que vão contra uma cultura hoje nos nossos dias, porque ela é uma cultura cristã, que muitas vezes não faz sentido, mas é exatamente isso que Deus quer usar para impactar a vida das pessoas, porque são as pequenas coisas que as pessoas percebem sobre nós. Será que as pessoas que estão ao teu redor têm percebido essas reações, essas ações na tua caminhada? Porque quando o Espírito Santo de Deus dirige as nossas ações, isso é perceptível. Uma das funções mais interessantes no Espírito Santo de Deus é que Ele é o nosso guia. Ele nos orienta, nos dá direção, Ele se revela a nós. Eu queria, já ir terminando essa mensagem, te contando algumas histórias. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. E
todos os dias de manhã no meu devocional, o que eu mais quero é me encontrar com Ele mais uma vez. Para abrir meu coração de coisas que tem simplesmente, que é um tempo de secreto, mas para ser transformado por Ele, para inclusive perceber se tem algumas coisas que os meus passos não estão tão firmes assim, para Ele corrigir a minha rota, trazer direção. Ele não é simplesmente alguém com quem nós vamos nos relacionar para saber se eu vou escolher entre uma coisa boa, ruim, o A ou o B, ou escolher entre duas coisas boas, que é muito mais difícil, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que se revela. Ele fala, ele traz direção, ele é o nosso guia. Pastor, como é que ele se revela a nós? Ele se revela através da palavra, ele se revela através de pessoas, ele se revela através de circunstâncias, ele se revela através de respostas de oração. E tantas outras maneiras. Comigo, uma das maneiras que mais acontece, meu irmão, é através da palavra. Quando eu estou tendo meu devocional, em meio às leituras e à oração, Deus fala comigo em textos muito específicos da palavra dele, que me ajudam a tomar decisões. Eu continuo sendo aquele que vai tomar a decisão final, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos mostra a direção correta. E quando ele traz o endosso do alto, aí eu vou mesmo. Mas enquanto ele não fala, eu prefiro esperar. Gente, até para comprar carro, eu pergunto para Deus se é para comprar, se é para trocar ou qualquer outra coisa. Outro dia, eu e minha esposa estávamos orando em casa, faz um ano, uns 2 anos mais ou menos, depois da Liz ter nascido. E a gente começou a orar: Deus, a idade está avançando, mas o que o Senhor tem para nós? É para ter mais um filho ou uma filha? É para ter mais uma criança nessa casa depois das 2 já? Estamos satisfeitos, contentes, não que precise, mas não é o meu conforto que vai dizer se eu devo ter ou não devo ter. É o Espírito Santo de Deus, gente. E tinha hora que eu queria, tinha hora que eu não queria, minha esposa também, e aí vai e volta, e um sentimento. E a gente orou. Gente, nós oramos 1 ano e meio sobre isso. E a resposta não vinha. E enquanto a resposta não vinha, a gente continuava orando. Até que um dia, eu estava lendo um texto em Isaías, capítulo 40, e Deus me deu o nome de 3 filhos. Falei, opa, a coisa está ficando mais séria. Fui falar com a minha esposa, ela veio conversar e falou: olha, eu estou com o mesmo sentimento. E a gente tinha colocado um prazo, até um final de um certo mês, para resolver se a gente ia continuar, esperando, aguardando, para que Deus se revelasse daquela forma. E aí Deus falou com ela. Gente, entre o exame dela e todo o processo, em menos de 2 dias, já estava tudo certo. Ela foi fazer o exame e achou que tinha dado errado, ficou toda frustrada, jogou o exame no lixo. Aí foi assistir uma série de TV num dia que estava sentindo meio mal, meio enjoado. Falei, você está grávida? Não, mas o exame deu negativo. Era um outro exame, ela leu errado, gente. Ela foi no lixo pegar o exame para garantir que estava certo o negócio. Mas sabe, às vezes o nosso problema é que a gente quer perguntar para o nosso cansaço, para o nosso conforto, para as nossas finanças, para o nosso dinheiro, se é para ter mais um filho, por exemplo. Estou falando de uma situação. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes a gente está perguntando para o dinheiro se é para ter filho, mas perguntar por dinheiro é a mesma essência do tempo do Antigo Testamento que perguntar para Mamon, a idolatria, que era um Deus que representava a riqueza naquele tempo. Mas eu não pergunto isso para ele, eu pergunto para Deus, porque eu quero fazer a vontade dele, não a minha. Que se for isso, Deus vai dar graça, vai resolver. E o processo foi caminhando, e eu lembro que há uns 3 meses atrás, 4 mais ou menos, eu comecei a orar e falei assim: Deus, tá bom, vou ter 3 filhas. Além do meu sentimento de abrir um convento evangélico, que às vezes passa pela cabeça, mas brincadeira à parte, eu comecei a orar e falei assim: Deus, eu acho que eu vou precisar comprar um carro maior. Porque não cabe 3 cadeirinhas num carro que eu tenho hoje, né? E quando eu preciso de alguma coisa, gente, eu oro. Mas não conto para ninguém. Já fica a dica pastoral, tá? Eu comecei a orar. 3 meses orando e nada acontecia, e estava tudo bem. Mas eu também não tinha o recurso para fazer aquilo naquele tempo. E aí a minha filha, um dia mais velha, falou assim: pai, 1 mês antes, não vai caber a irmãzinha nesse carro, pai. Falei: filha, vamos começar a orar então, filha. E ela começou a orar também. E de noite ela orava, pedia a Deus, ajuda a gente a conseguir um carro um pouquinho maior. E aí a gente fez aniversário, o pessoal se reuniu lá, eu nem sabia de nada, porque Deus fala, quando Ele quer realizar algo, Ele fala com pessoas. Porque Ele é nosso guia, gente. E se juntou uma galera para levantar uma oferta para me ajudar a trocar de carro. Estou tentando vender ainda, tá? O pessoal que ajudou aí, fique tranquilo, mas daqui a mais uma semana no máximo já está tudo resolvido em nome de Jesus. Porque
Deus escuta a nossa oração, quer se relacionar, Ele quer ser o nosso guia, Ele quer continuar nos ajudando. E hoje eu vim aqui trazer essa mensagem para dizer para você, você também pode andar no Espírito. Mas para que isso aconteça, você precisa ser completamente dele. Você precisa pertencer a Ele. Não dá mais para você ficar nesse jogo de cintura, agora sim, agora não, agora assado. Se você não deixar Ele resolver os teus pensamentos, as tuas emoções e as tuas ações, isso não vai acontecer. Eu quero orar com pessoas hoje aqui que querem ser cheias do Espírito Santo de Deus e andar no Espírito. E se essa é a tua decisão hoje, a tua vontade, eu queria pedir para você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Senhor, eu quero ser cheio. Que os meus pensamentos sejam totalmente espirituais, sejam pensamentos de coisas do alto. Que os meus sentimentos não sejam mais aquilo que me domina, mas eu possa ser dominado pelo Espírito, porque tem coisas que eu não percebo, eu não quero mais cair dessa mesma maneira, e que as minhas ações possam evidenciar aquele que me governa, a quem eu sirvo, e possam inclusive impactar a vida de pessoas à nossa volta, em nome de Jesus. Mas eu queria fazer mais uma oração e mais um desafio hoje aqui. Talvez você veja aqui hoje nesse culto e começou a ouvir essa mensagem ou essas histórias, mas o que é esse negócio de andar no Espírito? Isso só pode acontecer quando nós convidamos a Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida, porque quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus faz morada no nosso coração e nós vamos dando liberdade para que Ele possa nos tomar por completo entre as emoções, razão, mentalidade e as ações, e aí Ele começa a nos governar e nos direcionar. Quando lemos a Bíblia, a gente não vê simplesmente um livro histórico, mas vê um livro de relacionamento, de Deus falando com o seu povo e se revelando para o seu povo de verdade. E se hoje você quer tomar essa decisão, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, e voltar e caminhar acompanhado com Ele, nunca mais sozinho, mas poder andar no Espírito dessa forma, eu queria pedir para que você, no seu lugar onde você está, fizesse uma oração comigo, repetindo no seu lugar em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e que eu saia daqui hoje acompanhado e me ensina a andar no Espírito. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levanta a mão no teu lugar, eu quero orar por você. Se você fez essa oração no teu lugar, onde você está, só levanta a mão rapidinho. Amém, ali atrás, amém, quem mais? Amém, 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 ali atrás também, rapidinho, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Eu vou orar encerrando esse culto. Eu quero convidar já alguns líderes nossos aqui que vão estar aqui à frente. Você que levantou uma das suas mãos tomando essa decisão, nós queremos orar por você. Depois dessa oração, quando terminarmos o culto, eu quero te convidar para vir aqui e receber uma oração de uma dessas pessoas. Ou se você está aqui hoje e está precisando simplesmente de uma oração, de alguém para orar por você, de alguma situação difícil que está passando, assim encerrarmos, você pode vir aqui à frente também e receber uma oração dessa forma. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz, ela fala tão profundamente, tão fortemente aos nossos corações, Pai. Nos ensina, Deus, a andar no Espírito, Pai. Nos permite, Deus, nos ensina a deixar, Deus, o Espírito Santo governar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, os nossos passos, as direções que tomamos, as decisões que fazemos. Pai, não queremos andar simplesmente pelo nosso conhecimento, pelos nossos estudos, pelo nosso senso comum, pela nossa experiência. Queremos andar no Espírito, porque tem coisas que nós não percebemos, que nós não entendemos, mas o Senhor já sabe, porque o futuro se torna o nosso aliado quando o Senhor é aquele que nos dá a direção daquilo que temos que fazer realmente. Eu quero pedir, Pai, nos enche hoje com mais e mais e mais do Teu Espírito, que saímos aqui hoje cheios do Senhor e nos ensinando cada vez mais a termos passos cada vez mais firmes, a termos chegar a correr no Teu Espírito, para que possamos ter esse nível de intimidade e maturidade espiritual. Pai, nos abençoa poderosamente, essa é a nossa oração, Deus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, a Tua igreja, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe a andar cada vez mais no Espírito dEle, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.